Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio da nossa série Você no AlumiCast. Estamos preparando algumas atualizações empolgantes para vocês. Agora vamos receber empresários, empreendedores, profissionais liberais e produtores de conteúdo para contarem suas histórias no nosso podcast. Vai ser uma grande honra acolhê-los na nossa plataforma. E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Eu sou a Bárbara Figueiredo e hoje vamos receber uma convidada muito especial. Ela que trabalha no segmento de treinamentos e palestras. Seja muito bem-vinda, Ana Cláudia Ribeiro. Ana, se apresenta para os nossos ouvintes. Olá, Bárbara, é um prazer estar aqui. Eu sou Ana Cláudia Ribeiro e, como você já mencionou, eu sou treinadora organizacional e estou muito feliz por essa oportunidade de participar aqui do Você no AlumiCast. O prazer é todo nosso te receber hoje, Ana. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua vida profissional, a sua atuação. Vamos lá. A minha formação primeira é de magistério. Então eu lecionei durante 9 anos na minha vida e teve um momento que eu cheguei e falei assim, chega de criança, chega de menino, e fui enveredar em outras profissões. Fui auxiliar de escritório no supermercado e teve um momento que eu fui parar no call center. No call center de uma operadora, eu atendi um período plano pré-pago, controle e retenção, e após 3 meses de experiência, a empresa abriu um processo seletivo interno para instrutor de treinamento. E naquela época, com 3 meses, a gente já estava habilitado para ser. Aí eu olhei assim e falei assim, nossa, olha, eu já ensinei criança, ensinei adolescente, acho que eu dou conta de ensinar adulto. E aí participei desse processo seletivo, passei e me tornei uma treinadora organizacional e transformei isso na minha paixão. Entendi. Há quantos anos você já está como treinadora? Há mais de 14 anos que eu atuo nessa área de treinamento dentro das organizações e fora também. É isso, né? Acho que a gente leva um pouco dessa coisa do lecionar, né? Sim. Da sua trajetória de professora também nessa parte. Sim, tem você tudo a ver. Você faz brilhantemente. Foi um prazer te conhecer desde o primeiro contato, Ana, porque você é tão empolgante, tem tanta energia. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes eles vão ter esse sentimento também escutando esse podcast. Obrigada, Bárbara. Espero que seja um momento muito especial, tanto para a gente que estamos aqui nesse momento, quanto para todos que nos assistirão, né, em algum momento aí, quando estiver disponibilizado. Com certeza. Ana, e a gente sabe que a sua área ela é muito procurada atualmente. Quais assim, seriam os diferenciais que você aponta na sua atuação como uma profissional de treinamentos e palestras? Bárbara, essa pergunta é bem interessante e assim, eu confesso para você que eu tive essa clareza tem pouco tempo. De uma certa forma, as pessoas perguntam, né? Qual é o seu diferencial? Qual é o seu diferencial? E eu percebo que o meu diferencial está muito ligado à energia. Certa feita eu vi uma frase assim, olha, uma boa palestra, um bom treinamento tem que ser igual a café. Tem que te despertar para a vida. E quando a gente fala de despertar para a vida, a gente está falando justamente de energia para transformar, de energia para agir, de energia para mudar. Então eu acredito muito assim que nos meus treinamentos eu gosto de colocar as pessoas para que elas se sintam participantes no processo de aprendizagem e eu coloco assim muita energia mesmo, eu procuro entender o que foi me solicitado e diante daquilo que foi solicitado, eu procuro colocar o meu jeito, que é esse jeito enérgico, que é esse jeito fazendo com que as pessoas participem, para que o treinamento seja realmente assim um processo de aprendizado muito gostoso e não só aquela técnica, só uma pessoa ali falando. Então eu gosto de envolver todos ali naquele processo de aprendizado, de maneira que eles saiam dali da sala de treinamento aptos para agir, tanto no pessoal quanto no profissional, de maneira que o resultado venha e flua. Eu tenho certeza que aqui também a gente vai gerar uma série de insights para essas pessoas. E você tem um público-alvo em específico? Atualmente, atuando dentro das organizações, é variado, né? Homens e mulheres, porém, assim, eu sou treinadora organizacional, isso é uma paixão minha, mas eu também tenho uma nova paixão, que é a área de desenvolvimento humano. Então, quando eu falo de desenvolvimento humano, eu estou falando de um novo projeto, de um novo trabalho que eu estou desenvolvendo com essa temática e agora voltado para o público feminino. Que ótimo. E essas mulheres, elas têm alguma faixa etária? Como que
está sendo para você a determinação desse público nesse quesito? Assim, é variado. Todavia, o que eu percebo? Que a minha comunicação, ela tem chegado e se identificado mais com mulheres acima dos 30 anos de idade. E por que específico, né, os 30 anos de idade? Porque geralmente é uma fase assim de transição da mulher, né? Ela está mais madura, ela está mais feminina, mas ao mesmo tempo ela também está mais insegura. E o que eu percebo? Que em primeiro lugar eu sou mulher, então eu gosto de falar às mulheres, e como mulher eu tenho percebido que as nossas dores, elas são muito comuns. Então, esses anos todos atuando na área de treinamento, atuando paralelamente também com esse público feminino, eu percebo que após essa idade, e isso não é geral, né, para todo mundo, mas é muito comum a gente ter uma crise de identidade, a gente ter uma percepção diferenciada de quem nós somos, ou então nem temos essa percepção. A gente chega assim, questiona, fala, nossa, quem sou eu? O que eu tenho feito da minha vida? Então, eu acredito que o meu trabalho, as minhas provocações estão direcionados para esse público. Esse público se identifica muito com aquilo que eu falo, com aquilo que eu entrego, e aí de uma certa forma a gente acaba sendo, né, direcionado para essas mulheres que estão entrando na sua maturidade. É isso, né? Eu acho que ainda existe uma cobrança social muito grande, assim, apesar de a gente estar vencendo algumas barreiras e tudo mais. Mas a idade, ela traz certas cobranças, né? Que acabam... A gente, na verdade, tem que lutar para se desvencilhar dessas ideias e correr atrás do que a gente realmente quer. Eu acho que é bem esse o caminho. E eu fico muito feliz que você está desenvolvendo um trabalho tão importante, assim, tão necessário para essas mulheres. Não, e eu também, assim, é um desafio que é próprio meu, né? Então, assim, nos meus 30 anos eu passei por certa crise de identidade. E o que acontece? Quando a gente fala, assim, do desenvolvimento humano, do autoconhecimento, a realidade é que nós não fomos ensinadas a nos conhecermos. E essa falta de conhecimento de si próprio vai fazer com que a nossa vida seja pesada, às vezes triste, amargurada, e muitas vezes a gente já conquistou muitas coisas, Bárbara, mas a gente se sente, assim, insuficiente. E quando a gente fala, assim, de uma mulher mais madura, esse é o meu desafio, porque eu tô aqui prestes a completar 48 anos e tô desbravando também algo novo. Por quê? Porque são coisas que eu já consegui vencer, e naquilo que eu já consegui vencer nas minhas próprias experiências, nos meus estudos, então também quero compartilhar, né, que é possível a gente desbloquear esses pensamentos negativos que a gente tem sobre nós mesmas e construir uma vida que tenha mais significado pra gente, sabe? Que faça mais sentido. Então é isso que eu tenho buscado e tô querendo levar um bocado de mulheres comigo nesse caminho, porque eu sei que é uma dor meio que coletiva. Vamos juntas, então. Vamos! E você acredita, então, que essa maturidade, ela te ajudou a evoluir nessa parte, a buscar as coisas novas realmente, assim, na sua própria vivência? Sim, com certeza, porque quando a gente fala de autoconhecimento, a gente fala, assim, do processo de você refletir sobre si mesma. Então, quando a gente consegue parar, né, em meio à vida tão agitada que a gente vive e consegue olhar pra gente, a gente muitas vezes vai se deparar e vai perceber que as nossas emoções não estão legais, que os nossos pensamentos não estão tão legais assim, que a nossa visão de futuro, às vezes, a gente nem tem, a gente vai vivendo a vida do jeito que dá, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Mas quando a gente tem a oportunidade de refletir sobre a nossa vida e perceber que alguma coisa não tá legal e que a gente se dispõe a encarar, né, um novo caminho, traçar novos objetivos, tudo facilita. E é claro que a maturidade vem contribuindo muito com isso, porque você fala assim, nossa, eu já vivi tanto e eu não sei quanto tempo que eu vou viver, e naquilo que eu vou viver, eu preciso fazer minha vida valer a pena. Então é uma força, é uma energia também que nos impulsiona a conquistar novos patamares. Sim, se trata sobre temas muito importantes, né? Sobre comportamento, o autodesenvolvimento, que são realmente cruciais para esse público que você está buscando. E a gente, quando fala de autodesenvolvimento, também bate muito sobre ser um processo contínuo, né? Se autoconhecer, se autodesenvolver.
Como você acha que pode falar para o nosso público para dar aquele primeiro passo, assim, para seguir esse caminho? Ai, gente, o autoconhecimento, o desenvolvimento, ele é, assim, deslumbrante e é algo que é diário, é contínuo mesmo, não termina. E, assim, não vou dizer que tem um primeiro passo e que tem que ser esse, né, com uma receitinha. Primeiro você coloca os ovos, depois você bate com açúcar, aquela coisa toda. Mas é importante a gente se perceber nesse processo, porque existem várias formas. Comigo mesmo foi a questão do refletir. Foi de você parar um momento assim e olhar à sua volta e falar assim, Ana Cláudia, quem de fato é você? O que você quer de fato da vida? Olha, você já conquistou isso, tem coisas que você não conquistou, mas e agora? O que você vai fazer diante da sua realidade? Então, quando a gente envereda nesse caminho de autoconhecimento, a gente percebe que assim é um caminho libertador, deslumbrante. Porém, o autoconhecimento também nos cobra decisões. E é aí que muitas mulheres travam, porque às vezes a gente se depara com algumas realidades das quais a gente não gosta e que talvez a gente não quer atuar, a gente não quer decidir, a gente não quer mudar. Mas uma vez que a gente se envolve, mergulha no conhecimento da gente mesmo e tem coragem de encarar as nossas sombras e aperfeiçoá-las, é libertador e a gente muda assim a nossa mentalidade, o rumo da nossa vida. Vale isso, muito né? a pena. Quando a gente não decide, a gente também está decidindo ou dando poder para os outros decidirem por nós. Nossa, perfeito. Então, isso é, assim, é sobre tomar as rédeas do que você quer para você, né? Exatamente. Eu acho que esse comportamento evitativo, ele vem muito de um desconforto, mas esse desconforto, ele é necessário para o início, né? Para gerar isso. A gente tem que encarar ele para conseguir as coisas que a gente realmente quer e ter algo pleno aí pela frente. Verdade, você disse tudo, porque até onde nada nos incomoda, a gente não muda. Né? Mas aí quando vem esse desconforto, já vem essa insatisfação, aí você já começa a procurar, buscar o porquê que você está insatisfeita, quais são as coisas que você está fazendo, quais são as coisas que você está tolerando, e uma vez que você tolera uma coisa, você não muda, né? Então através desse desconforto, dessa insatisfação é que você começa a entrar nesse processo de refletir sobre a sua vida, de refletir sobre os seus comportamentos, né? Os seus padrões de comportamento, de pensamento, e quando você está disposta a mudar, é maravilhoso. É isso, né? Eu acho que essa insatisfação é um pedido de mudança. Às vezes a gente não está escutando, É mas verdade. É o que vem. É um sinal. Sim. E você estava falando sobre essa maturidade feminina. Você acredita que ainda existem muitos estigmas, assim, da mulher quando ela tenta melhorar a sua carreira, quando ela tenta mudar profissionalmente mesmo? Quando ela está numa idade mais avançada do que a sociedade não esperaria, como que a gente pode combater esses estigmas quando eles existem? Ah, eles existem, né? Eu acredito que só em a gente ser mulher já tem aquela situação. E aí quando você já está mais madura, então, aí realmente ele existe. Porém, eu sou daquelas que fala assim, olha, vamos fazer acontecer? Eu sou do time que, tipo assim, olha, para mostrar a quem que você veio, a que você veio. Então, se você tem oportunidade, a gente tem que abraçar e mostrar de fato que, independente da idade, a gente consegue produzir, a gente consegue gerar resultados e a gente tem uma experiência, né? Existe uma história de vida, uma história profissional que pode muito contribuir tanto dentro das organizações ou para a mulher que quer empreender, né? A gente tem uma história e que nunca começa do nada. Então, eu acredito que é mostrar a que venho, é você se estruturar, entender realmente aquilo que você quer, aquilo que é importante para você, empenhar força, energia, acreditar no seu potencial e realmente olhar assim e falar, mundo, eu tô aqui. Mostrar para que vem. Então, essa é uma forma da gente combater, a gente ser atuante na nossa vida e criar as oportunidades agarrando também quando as oportunidades vêm até nós, né? Porque existem oportunidades que vêm até nós e existem oportunidades que são a gente, que somos nós que criamos. Então, isso é muito importante. E aí, Ana, você trabalha muito então com essa questão de desbloqueio mesmo de mentalidade, de incentivar essas mulheres a terem uma visão diferente sobre si. Como que você vê essa questão de derrubar crenças, enfim, de buscar essa mudança através desse convívio com as mulheres? O diferencial é mudar realmente a nossa mentalidade.
Muitas vezes nós fomos assim criadas e falando assim, ai, você não é capaz. É aquela questão justamente do autoconhecimento, sabe? A gente vai crescendo e sempre vai achando que o outro é melhor do que a gente. Por quê? Porque muitas vezes na infância nós não somos validadas. Quantos ouviram assim, ai, você não vai dar pra nada, ai, você é burra, ai, você é estabanada, nada do que você faz dá certo. E às vezes a gente é apenas uma criança e a gente vai crescendo com aquelas verdades, né? E a gente absorve aquilo na nossa mente. Então, quando uma coisa dá errada, tá vendo? Bem que alguém me falou que nada do que eu fazia dava certo. Então é a gente crescer e entender que a mentalidade do passado não vai nos levar para o lugar do futuro que a gente quer. E a gente precisa mudar a nossa mentalidade, quebrar algumas crenças. É importante esse mergulho mesmo de autoconhecimento para a gente poder identificar o que nos trava, o que aconteceu lá no passado e que realmente precisa ficar lá no passado e entender que hoje é uma nova realidade e que a gente pode escrever uma nova história e que não é porque uma coisa deu errado que a gente é estabanada, que a gente não consegue desenvolver nada. E eu gosto de falar muito assim para as mulheres que a gente precisa acreditar na nossa capacidade de criar, de desenvolver, de mudar, de transformar. A gente precisa acreditar. É um processo que não é do dia para a noite, mas ele é possível. Sim, eu acho que é realmente sobre isso. Às vezes você entender que aquilo não é uma verdade sobre você, aquilo que você escutou, que está te prendendo, e seguir em frente, né, para continuar. Entender que a gente não é perfeito, né? Exatamente. E como você acha que as mulheres lidam com essa questão de vulnerabilidade, de se entender como imperfeitas, que não existe tempo certo para as coisas, a gente nunca vai estar totalmente pronta? É uma cobrança, né, que nós temos de querer dar conta de tudo. Eu acho que nós como mulheres, a gente precisa tanto mostrar que nós somos capazes, que a gente pode realizar as coisas também, que a gente tem aquela cobrança assim, ai, tudo tem que estar perfeito, tudo tem que estar assim maravilhosamente bem, não pode ter erro. Então é muito difícil a mulher lidar com a vulnerabilidade. Mas é um processo mesmo de desconstrução, porque como você falou, ninguém é perfeito, gente. E sem falar que assim os nossos maiores aprendizados, quando a gente sabe olhar para um erro e aprender com ele, a gente tem ali os maiores aprendizados. As pessoas costumam falar assim, a gente aprende errando, mas nem sempre, né? Porque se você vai fazer a mesma coisa, tá errando, e nada muda, então você não aprendeu com aquilo. Você não está enxergando. Não está enxergando, mas quando você consegue colocar luz sobre aquele erro e consegue se enxergar no que você fez e que você poderia ter feito diferente e você consegue enxergar possibilidades, ali você vai gerar os maiores aprendizados. E a realidade é que a pressão de nós sermos mulher, maravilha, é muito grande, é um peso muito enorme que tem nas costas das mulheres. E é engraçado que em muitos treinamentos, ou palestras, ou lugares que eu vou, você encontra as mulheres lindas, maravilhosas, bem-sucedidas, chegaram em lugares legais, mas que elas estão assim sobrecarregadas. Por quê? Porque elas colocam aquela armadura que eu preciso ser forte, que eu preciso dar conta de tudo. E mulher tem uma tendência também de pegar, né, responsabilidades que não são suas. E aí a gente assume e fica aquele peso que tem hora assim que a gente desmorona. Desmorona na nossa cama, ali no nosso quarto, mas no outro dia a gente vai lá e coloca a armadura de novo. E vamos para a luta. E é isso que a gente precisa desconstruir. A gente precisa voltar à nossa feminilidade, a gente precisa entender que a vulnerabilidade faz parte da nossa vida, da vida de qualquer ser humano. E assim, buscar ser melhor, sim, com certeza, isso é válido, mas não se cobrar tanto, né? Ter leveza no nosso caminhar. E quando acho que você se posiciona dessa forma que você fala sobre ser vulnerável, se mostrar com as imperfeições, acho que você aproxima todas as mulheres também, né? Você cria essa rede, você gera identificação, gera troca, né? Acho que é isso também, a gente tem que aprender a aproximar as pessoas sendo mais vulnerável, deixando elas se ajudarem, deixando elas chegarem até você, né? É verdade. Às vezes a gente quer mostrar, que a mulher é forte, ela faz, ela acontece, mas assim, gente, quem vê close vê bastidor. E é importante muitas vezes a gente mostrar o bastidor e mostrar que, sabe, nós somos ali mulheres e somos vulneráveis e temos as nossas fragilidades, ao mesmo tempo que a gente também é muito forte,
não vou dizer que não, mas é a gente se entender e encarar tudo isso com muito mais leveza. E mais uma vez, é importante ser do autoconhecimento para aquilo que você for enfrentar, por mais difícil que seja, mas que a gente possa percorrer um caminho de leveza, porque é possível. Porém, a gente precisa se conectar com a gente mesmo, porque se a gente não tiver uma conexão, se a gente não for capaz de desenvolver uma conexão profunda com a gente mesmo, a gente não vai conseguir essa conexão com outra pessoa. Sim, e eu acho que existe também uma diferença quando a pessoa ela tá nessa busca individualmente e quando ela consegue se conectar com outras pessoas, formar um grupo, né? Como você vê essa questão de ter uma rede, de ter esse apoio aqui? Eu acho isso maravilhoso, mas ao mesmo tempo desafiador. Porque, mais uma vez, as mulheres querem se mostrar muito assim, eu sou autossuficiente, eu sou independente, eu não preciso de ninguém. Mas, gente, quando a gente tem uma rede de apoio ali, de pessoas que estão lutando, conquistando, e uma dando força para outra, uma hora que você tá fraca e eu tô mais fortalecida, e eu falo, não, vamos lá, e aí o inverso também acontece. É muito importante a gente estar realmente, assim, sabe, unidas, mulheres com propósitos semelhantes, porque ali a gente vai discutir as nossas dores e a gente vai chorar e vai poder mostrar a vulnerabilidade e uma vai ajudando a outra. É muito importante, porém a gente vê assim, certo? Uma certa resistência, né, das pessoas. Não preciso de ninguém. Criou-se a cultura de ser autossuficiente. E muitas vezes isso está até na nossa infância, mais uma vez, né? Nossos pais, quem nos criou, muitas vezes falam assim, não dependa de ninguém, não dependa de homem, não dependa disso, não dependa daquilo. Então a gente vai crescendo, construindo aquela barreira que às vezes nos desconecta com o outro. Mas quando mulheres se juntam, gente, com o mesmo propósito de troca mesmo, de solidariedade, elas crescem, elas avançam, elas se tornam grandes. Nem tudo é uma competição, né? Nem a gente tudo. Tem que se apoiar justamente para crescer, para ter outros resultados, para viver um negócio diferente. E eu acho que seu trabalho está muito relacionado com essa conexão de pessoas para criar essa rede de apoio. Sim. De outras formas, né? Eu acho que até nessa fase mais madura acaba sendo mais difícil penetrar nos ciclos, as pessoas muitas vezes já constituíram família, elas acabam tendo um isolamento maior. Então é impressionante o que você está fazendo, o que você está promovendo isso, né? Tipo, catabolizando um processo ali que vai ajudar todo mundo, isso é incrível. Eu estou muito feliz, obrigada, eu estou muito feliz porque eu tenho recebido assim, né, os feedbacks legais. Às vezes as pessoas falam assim, Ana, fala sobre isso. Aí eu falo assim, mas por que você quer que eu fale sobre isso? E aí a gente começa a conversar e elas se abrem. Então é realmente abrir um espaço para se ouvir, né? Para ouvir, para ser ouvida, para falar. E é muito bom, eu estou gostando muito. Ana, elas te perguntam também, porque quando a gente começa a conversar com você, a gente não tem vontade de parar de conversar. Que bom! Nem vê o tempo passar, pode ter certeza. Que bom, que bom. E aproveitando que a gente estava falando um pouquinho sobre essa questão de formar esse grupo e tudo mais, fala um pouquinho, dá uma amostrinha, assim, um gostinho de um treinamento exclusivo que você desenvolve. Conta um pouquinho pra gente como que ele pode ser benéfico para o nosso público. Uau! Eu tenho um treinamento que eu desenvolvi no finalzinho de 2018. Eu dei o nome dele de Você, Mulher Real. E a jornada desse treinamento é um caminho onde a gente vai percorrer a nossa realidade misturada também com a nossa realeza, porque esse real vem de realidade, mas também vem da realeza da mulher. E todas as mulheres que se proporem a trilhar esse treinamento aí, eu tenho certeza que vai ser assim um divisor de águas na vida delas, porque a gente vai percorrer uma jornada de autodescoberta, a gente vai entender em que momento da vida que nós estamos e se nós estamos satisfeitas ou não, e se não estivermos, nós vamos trilhar um caminho com o propósito de quê? De tornar a nossa vida mais feliz, mais leve e com mais objetivo. Então, assim, Você, Mulher Real, é uma proposta aí pra gente encarar a realidade de quem nós somos, da gente enxergar também a realeza que existe em nós. Eu não vou falar muito, não, acho que aqui tá bom, mas assim, eu peço que vocês aguardem, porque eu já estou projetando mesmo esse treinamento para ser um workshop presencial e assim, vai ser incrível. E você que se dispor a participar, sua vida será transformada.
Eu já quero, vou me inscrever na hora. A primeira inscrita! Ai, vai ter tanta novidade para esse workshop, gente do céu! Tô ansiosa já. Vai ser muito bom. Ana, e se você fosse dar um conselho para essa mulher que está buscando desenvolvimento profissional, pessoal, qual conselho seria esse? Acredite mais em você, né? Nós, como a gente já conversou aqui, muitas vezes nós não somos validadas e a gente precisa acreditar na nossa capacidade de desenvolver, de criar, a gente precisa acreditar na nossa capacidade de reaprender, de desaprender, de crescer, de construir. Então, assim, acredite mais em você, esteja assim unida com pessoas que também estão buscando esse aprimoramento, esse desenvolvimento, queira estar junto de pessoas que vão contribuir para que você possa crescer, se desenvolver. E assim, para quem tem dificuldade de dar esse pontapé inicial, eu estou aqui para te mostrar o quanto você é capaz, para te ajudar e auxiliar nessa sua jornada de autodescoberta para viver um novo tempo na sua vida. É isso, né? Tudo conectado com o que a gente está conversando aqui, né? A gente entender nossas imperfeições, se conhecer, buscar esse apoio. É verdade. É super importante. E a gente estava até falando sobre essa questão de armadura e tudo mais. Como que você vê o acúmulo de tarefas, né, da mulher, tanto acumulando a parte familiar quanto profissional? Como que você vê isso no impacto da nossa vida profissional também? Assim, é um impacto muito negativo, né? Porque tem uma hora que realmente a gente vai ficar sobrecarregada. E como nós falamos anteriormente, a gente vai atribuindo, vai tomando pra gente funções, atribuições que não são nossas. E a mulher, por natureza, ela tem aquele lado assim de ser mais cuidadora. Então ela quer cuidar de tudo, ela quer prover tudo, mas isso traz assim umas consequências muito desgastantes pra gente e que pode gerar em várias doenças, né? Quando a gente olha hoje assim para alguns dados de saúde e bem-estar, a gente vê o quanto as mulheres estão sobrecarregadas, o quanto a ansiedade tem aumentado, o quanto a depressão tem aumentado, o quanto que o burnout em mulheres também tem crescido, e justamente por isso, por essa necessidade de querer dar conta de tudo e atribuir tarefas e assumir responsabilidades. Então a gente precisa parar e entender o que é nosso e o que é do outro. Eu acredito que o autoconhecimento também traz esse despertar, da gente entender, olha, o que é meu, o que é do outro. O que é meu e eu preciso segurar até o fim, e o que é do outro que eu preciso abandonar. Então é você impor limites nas relações, em tudo que a gente vive. Entendi. E eu te acompanho nas redes sociais, eu vejo também que você fala um pouquinho do seu lifestyle, mostra a parte se exercitando, bem conectado com isso, né? Sim, sim, é porque é um conjunto, né? A gente tem que cuidar da nossa mente e uma forma da gente cuidar da nossa mente também é cuidando do corpo, é se exercitando. Então, assim, eu gosto muito daquele momento de autocuidado, que o autocuidado também é impor limites, mas o autocuidado também é você querer estar bem com você se exercitar, você fazer o skincare, você cuidar do cabelo. Então, quando a gente fala de autocuidado, tem várias vertentes. Mas eu gosto muito assim de me exercitar também. No último ano eu dei uma paradinha, então estou retornando agora, mas eu entendo isso como um pilar que é fundamental também para a minha vida, que é a questão da saúde. A gente precisa estar bem até para dar conta das nossas demandas, né? Porque se o corpo falhar, e aí quem faz? Então, por isso que a gente precisa ter esse olhar, tanto para as nossas emoções, quanto para a saúde do nosso corpo, para que a gente possa desenvolver bem as tarefas que a gente precisa desenvolver no nosso dia a dia e que a gente tenha força e energia para ir atrás dos nossos sonhos e para que eles não fiquem só na plataforma dos sonhos, né? Mas que a gente possa realizá-los também. E a saúde é muito importante para isso. Sim, eu acho que também é uma parte legal você mostrar, até por se mostrar real nos stories, nas suas redes sociais. Porque a gente vê hoje que existe também muita comparação, né? Comparações negativas e realmente alguns estágios de doenças ou transtornos mentais sendo agravados por uma vida perfeita, um recorte. Como você enxerga isso? Comparação é muito perigoso, é um veneno, porque quando eu me comparo, eu perco.
Por quê? Porque quando eu me comparo, eu vou comparar e falar assim, nossa, olha o corpo daquela mulher, gente, a minha barriga, a minha perna, tudo. Olha aquela mulher empresária, tá viajando, conhecendo o mundo, eu tô aqui, não saí da minha cidade. Então toda vez que eu vou me comparar, eu vou perder, porque eu vou olhar para alguém que às vezes está muito acima de mim. Mas é aquilo que a gente falou, quem vê o close não vê o corre. Aquela mulher está naquele corpo, por quê, gente? Porque ela malha, ela cuida da alimentação. Então, se de repente ela está viajando, vamos acreditar que ela trabalhou muito e ela está colhendo os frutos daquilo que ela plantou. Então, qual é o nosso olhar para isso, né? Eu acredito que quando a gente olha para uma pessoa bem-sucedida e que a gente fala assim, nossa, como eu queria ter também, o nosso olhar deveria ser esse, de admiração e de falar assim, nossa, se aquela pessoa conseguiu, eu também tenho a capacidade de conseguir, né? E quando a gente fala assim de ser autêntica, né, autenticidade, eu gosto muito de compartilhar, assim, voltando novamente para a saúde, né? Porque eu andei dando uma engordada e aí eu falo assim, ó, gente, engordei X quilos e aí eu mostro eu lá treinando, então eu já quero mostrar quando eu perder 1 quilo, quando eu conseguir fazer um evento meu presencial. Então é mostrar o dia a dia de uma mulher comum que está correndo atrás dos seus objetivos e que quer ser bem-sucedida profissionalmente, que quer ter um corpo legal, quer ter uma saúde boa e quer ter um relacionamento com o marido, com os filhos também bem sucedido. Então a gente precisa olhar para os cases de sucesso e entender que não caiu no colo deles de uma hora para outra. Quando a gente vai estudar a história das pessoas aí que a gente admira, o quanto que elas lutaram, o quanto que elas se esforçaram, o quanto que elas não desistiram. Então cabe naquilo, né? Não desista daquilo que você quer. Fácil não é, mas também não é impossível, porque se outras pessoas conseguiram, tá na nossa possibilidade, está no nosso alcance da gente conseguir também. Só depende da nossa atitude, das nossas decisões. É injusto, né, com nós mesmos nos compararmos com um palco ali, né? Sim, com muito injusto. Algo que, enfim, seja por quaisquer privilégios ou alguma coisa, tipo, a gente tá vendo um resultado, então a gente não... É igual eu sempre vejo, assim, a gente não pode buscar, por exemplo, o sucesso. A gente tem que buscar os meios de ter aquele sucesso, né? E entender o que é sucesso para você e o que é sucesso para mim. Às vezes o que é sucesso para mim, você vai falar assim, nossa, Ana, isso é sucesso para você? Não, para mim sucesso é isso, isso, isso. Totalmente diferente, porque nós somos muito singulares, nós somos únicos. Então, assim, percorrer e ir atrás do sucesso que as pessoas ditam, não vale a pena. E eu digo isso por experiência própria, por querer correr atrás de um sucesso que todo mundo reconhecia como sucesso, mas que não era para mim e que a consequência disso foi doença. Né? Foi um burnout aí, meio com depressão. Então, assim, a gente precisa identificar o que é sucesso pra gente e construir esse nosso sucesso. Então, quando eu falo assim da gente ir em busca de uma vida mais leve, que tenha significado, é justamente isso, é o significado para mim. É o meu significado, aquilo que é importante, né, para mim e não importante para o outro. Porque o que é importante para o outro, ele vai buscar, ele tem que buscar. E você costuma abordar essa parte nos seus treinamentos? Como você conduz essa perspectiva assim para as pessoas descobrirem o seu sucesso? É desafiador, né? Mas é sempre um momento de fala, porque a gente vai crescendo e a gente vai recebendo várias palavras. Tem várias vozes ao nosso redor. E só que tem uma voz só que existe um momento que a gente precisa silenciar essas vozes contrárias e escutar a nossa própria voz interior. Então, identificar o que é para você, porque muitas vezes a gente quer alcançar as coisas para mostrar para os outros. E aí você mostra, mas aí você vai deitar insatisfeita e no outro dia você vai correr e vai ter um prazerzinho assim dos outros estarem comentando, né? Nossa, ela conseguiu, você viu fulana para onde foi e tal, mas que na verdade, sabe, ninguém vai viver a tua vida, ninguém vai ser feliz por você. E essa vida de querer mostrar um sucesso que na verdade não está relacionado aos seus valores reais, as suas vontades reais, suas necessidades reais, vai ser muito desgastante e no final de tudo você vai estar muito frustrado, como a gente consegue ver, né? De repente a gente olha assim para umas pessoas que têm tudo talvez que a gente queria e a gente fala assim, nossa, fulano é bem sucedido e tem isso, conquistou aquilo, mas
tá infeliz, tá deprimido e às vezes consequências até bem mais piores do que todas essas aqui que a gente falou. Sim, né? É quase o decidirem por você também, só que nesse caso por uma falta de buscar o seu conhecimento em si mesmo, né? De tomar as rédeas realmente. Sim. Ana, e conta um pouquinho pra gente como é a sua vivência familiar, como é a sua relação com isso, com a vida profissional e pessoal. Ai, vamos lá. Eu sou uma mulher casada há 25 anos. Eu sou mãe de 3 filhos, já sou avó. Meu netinho está com 11 meses e, assim, na família, nesse processo todo que eu tenho vivenciado, às vezes no início as pessoas não conseguem compreender, né? Aí começa assim, você está querendo se achar, você agora não sei o quê. Mas depois que você vai mostrando realmente quem você é e vai colocando limites onde precisa ser colocado limites, as pessoas elas começam a te admirar e começam a entrar também nesse mesmo movimento. Então hoje, assim, dentro da minha família, meus filhos, meu marido super me apoiam, torcem por mim e me seguram mesmo, né? Estão ali me impulsionando para que eu possa realizar sonhos que são meus e sonhos que são comuns na família. Então esse apoio, ele é muito importante. Todavia, se as pessoas não vivem uma estrutura assim, independente de ter ou não, nós é que somos responsáveis pelas nossas vidas, né? E a gente precisa entender que o fazer acontecer é nosso. Quando a gente tem apoio, é muito positivo, torna-se mais fácil, né? Mas assim, se não tiver, conte com você, conte com a sua capacidade, conte com o seu sonho e vá conquistar. É isso, né? Acho que a gente tem que se cercar de pessoas Sim. que vão nos apoiar nisso, seja no núcleo familiar ou de amigos, ou buscando também redes de apoio, Sim. grupos, né? Como você está fazendo isso tudo. A gente pode construir à nossa volta pessoas que vão nos inspirar, como você faz com muitas mulheres. Faz toda a diferença, né? Torna a vida mais leve. Não é mais fácil, mas torna mais leve. Ana, eu tenho certeza que os nossos ouvintes agora vão querer saber muito mais sobre os seus serviços. Então conta um pouquinho pra gente como nós podemos entrar em contato com você. Muito legal, tomara mesmo. E vocês podem entrar em contato através do direct no Instagram e do WhatsApp também. Certo? Os contatos da Ana vão passar aqui na tela e não deixe essa mulher passar sem entrar em contato, porque ela é demais. Muito obrigada, pessoal. Espero vocês no próximo episódio do Você na Lumicast. Foi um prazer, Ana, te receber aqui. Enfim, espero ter mais oportunidades da gente conversar mais sobre isso. Eu também sou ansiosa para o próximo encontro.